A partir de agora eu quero convidar a cada um de vocês a abrir as suas Bíblias no texto de João, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 31. João, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 31. E refletir sobre o tema "E depois da Páscoa". Mas antes de olhar para esse texto bíblico, eu convido a cada um de vocês também a baixar sua cabeça e pedir que o nosso Deus nos abençoe nesse momento de reflexão. Falamos com Deus. Amado Pai Celestial, neste momento onde queremos olhar para a Tua Santa Palavra, também te pedimos que Tu envies sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada pessoa que nos ouve neste momento, Teu Santo Espírito, para que Ele possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua Santa Palavra, nos alimentar dela, alimentar a nossa fé com essa Tua Palavra. Abençoa-nos neste momento e envia sobre nós o Teu Espírito. Amém. Antes da música, antes da canção, eu pedi a cada um de vocês que me contasse um pouquinho de como foi a sua Páscoa. Prometo que depois, ao final desse momento, vou tentar olhar para algumas respostas que foram dadas por vocês. Ou, mais além, depois do momento da transmissão também, se alguém ainda quiser contar um pouquinho de como foi a sua Páscoa. E antes de olhar para o texto bíblico, eu quero dizer que para mim foi uma das Páscoas mais diferentes que eu já vivi. Pela primeira vez, eu passei longe da minha família, principalmente depois de me tornar pastor. Ano a ano recebi a visita dos meus familiares, dos meus pais, da minha irmã, dos meus sobrinhos, do meu cunhado, que sempre vinham para me visitar. Este ano também foi a primeira vez que eu passei longe de vocês, longe do povo de Deus. Provavelmente para cada um de vocês essa Páscoa foi bem diferente. Provavelmente ficaram em casa, talvez receberam algumas poucas pessoas, talvez ninguém, talvez só os seus familiares. Certamente foi um momento bem diferente. Para quem é membro aqui da nossa comunidade, deve lembrar de tantos momentos intensos que viveu aqui dentro, pois a Páscoa é sempre vivida de uma forma muito intensa aqui na nossa igreja. E esse ano as portas do nosso templo estavam fechadas, nossos cultos foram feitos online, cada um na sua casa, louvando ao nosso Deus. E agora, passou a Páscoa, depois da Páscoa. Sobre esse tema eu quero refletir com cada um de vocês. E antes de refletir sobre esse tema, eu quero olhar um pouquinho para o texto, de João, capítulo 20, versículos 19 em diante. Esse texto, vocês vão encontrando ele aí nas suas Bíblias, quem ainda não encontrou. Esse texto ele faz parte do capítulo 20 de João. Capítulo em que João olha para a direção ao túmulo, não encontram Jesus ali, voltam para suas casas. Enquanto isso, Maria Madalena então é encontrada por Jesus, e Jesus se mostra como Salvador ressurreto. Maria então corre em direção aos discípulos e, ao que tudo indica, ao final da tarde, como diz o texto, nos é relatado a seguinte cena. Tente imaginar comigo o que estava acontecendo. Diz assim o texto: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês.
Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Até aqui esse texto sobre o qual eu quero refletir um pouquinho com vocês. Ainda era domingo de Páscoa, provavelmente antes da noite. Os discípulos se reúnem de portas fechadas, trancadas. Com bastante medo, os líderes judeus provavelmente estavam ali a conversar sobre o que seria do seu futuro, porque bastante incerteza pairava sobre o ar naquele momento. Até aqui, tudo havia dado certo. O Mestre, Jesus, havia os liderado, mas agora ele não estava mais entre eles. E o seu corpo não estava ali. Parando por aqui, eu quero fazer um paralelo com a Páscoa de 2020, Páscoa que nós vivemos há poucos dias atrás. Nós estávamos, ou estamos ainda até hoje, também com as nossas portas trancadas. Quem de nós não está com medo? Quem de nós não está inseguro quanto ao nosso futuro? Seja quanto à nossa saúde, seja quanto ao nosso trabalho. Talvez você que é dono de uma empresa está preocupado. Como será o seu futuro? Talvez você que tenha mais de 60 anos ou que esteja em algum grupo de risco, seja bastante preocupado como será a nossa saúde, como vamos lidar com esse nosso novo inimigo invisível. Passamos uma Páscoa de portas fechadas. Aliás, quero lembrar de outro momento, lá em Êxodo 12, quando o povo de Deus celebrou a primeira Páscoa. Estavam todos da mesma forma, de portas trancadas. Lembrando um pouquinho a história, Deus promete a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E para que o povo de Deus não passasse por essa praga, Deus pede que cada família sacrificasse um cordeiro, sem mancha, sem mácula, e colocasse um pouquinho do sangue nos umbrais das portas, para que assim, quando o anjo da morte passasse por aí, ou por aquele vilarejo, por aquele povoado, ele não atingiria a casa daqueles que estivessem com o sangue do cordeiro. Ou seja, tão conhecida essa história da Páscoa, o sangue do cordeiro livrou da morte todos aqueles que o colocaram em suas portas. Mas olhamos um pouquinho para o povo de Deus. Naquela noite, todos com as portas trancadas, com medo, certamente muita incerteza sobre tudo aquilo que viria a acontecer com este povo ao sair do Egito. E é no mínimo interessante nós olharmos para esses 3 momentos. Primeira Páscoa de Êxodo, primeira Páscoa celebrada por Jesus, ou a Páscoa celebrada por Jesus, a primeira Páscoa dos cristãos, e a nossa Páscoa desse ano. Quanta semelhança, não é mesmo? Mas voltando um pouquinho para o texto, havia sim rumores de que Jesus havia ressuscitado. E quando nós olhamos para a história da ressurreição de Jesus, para o domingo da ressurreição, é importante que a gente olhe para os 4 evangelhos, porque existe uma série de histórias ou detalhes diferentes que aparecem em cada um deles. Lucas e Mateus, por exemplo, diferente de João, falam que eram 3 mulheres, não apenas Maria Madalena, mas sim 3 mulheres que foram ao túmulo. No domingo de Páscoa, lemos o texto de Mateus 28, que nos relatou esse episódio. E quando as mulheres chegam e não encontram a Jesus, e sim o túmulo vazio, o anjo lhes diz assim: não tenham medo, ele não está aqui, mas ele ressuscitou como ele prometeu fazer.
Vão agora correndo e contem isso aos seus discípulos. Enquanto voltavam, o próprio Jesus aparece a essas mulheres, ressurreto como Rei da glória. Mas as mulheres chamam a Pedro e a João, como diz o Evangelho do próprio João, ambos correm em direção ao templo, começo do capítulo 20, quem tem as suas Bíblias abertas e quiser conferir. Aí os dois chegam ali no túmulo vazio, entra primeiro Pedro, e daí diz no versículo 8 assim: Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Mas um detalhe bem interessante, João escreve de si mesmo que ele havia chegado primeiro, mas que não havia entrado no túmulo. Depois de Pedro entrar e conferir que Jesus não estava ali, também João entra. E diz o texto que ele viu e creu. Ao ver o túmulo vazio, ele creu. Olhando ainda para outros textos paralelos que contam o que aconteceu nesse domingo de Páscoa, podemos olhar para o texto de Lucas capítulo 24, por exemplo, nos versículos 13 em diante, nos diz que alguns dos seguidores de Jesus já estavam voltando para suas casas, estavam sendo dispersos. E ali conta a história de dois discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús, outra cidade que ficava a 10 quilômetros ali, pertinho de Jerusalém. E ao caminharem até a sua cidade, são também encontrados por Jesus, agora ressurreto, e ao conversar com ele, Jesus se mostra como o Rei da glória, como o ressurreto. Eles então, ao reconhecer Jesus, voltam correndo em direção aos outros discípulos. Também ainda vemos que nesse mesmo dia, Mateus 28 nos relata que os líderes judeus, eles criam uma história, criam um boato e começam a espalhar um boato de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Tudo isso para que ninguém viesse a crer que Jesus havia ressuscitado. Por isso, os discípulos de portas fechadas permanecia a dúvida: será que Jesus realmente havia ressuscitado? Domingo falamos um pouquinho sobre isso no culto, o quanto essa dúvida ainda marca a vida de muitos que vivem ao nosso redor. Quantos ainda hoje duvidam da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mas diz o texto que enquanto estavam reunidos, Jesus aparece no meio deles e diz que a paz esteja com vocês. No versículo 19, que a paz esteja com vocês. Mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado e nesse momento a alegria começa a tomar conta dos discípulos. E aí podemos talvez dizer que esse foi o primeiro grande efeito da ressurreição de Jesus. Aqueles que estavam trancados com medo, com angústia, com temor, agora eles ficam alegres ao verem o seu Salvador ressurreto. Alegria trazida pela ressurreição de Jesus. De novo, Jesus olha para eles e diz que a paz esteja com vocês. E agora vem algo totalmente novo. Versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O envio de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A Páscoa passou. E agora? E agora? Agora também para nós vem o envio de Jesus. Mas ele não nos envia sozinho. Diz o versículo 22 que ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito
Espírito Santo. Olha que detalhe importante desse texto de João. Eles receberam o Espírito Santo. Costumeiramente nós lembramos de Atos 2, onde nos é relatada a descida do Espírito Santo, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Mas olha o detalhe importante desse versículo. Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Ao enviar os discípulos, Jesus não os envia sozinhos. Ele desde já lhes dá o Auxiliador, o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que até hoje está conosco, aquele que até hoje fala através dos discípulos, fala também através de nós. E Jesus envia os seus discípulos para quê? Diz o versículo 23, se vocês perdoarem os pecados de alguns ou de alguém, estes pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Linguagem tradicional diz, se perdoarem, eles serão perdoados, mas se os retiverdes, eles serão retidos. O que vem a ser isso? O que vem a ser essa ordem de Jesus? Reter pecados. Talvez de uma forma bem prática para explicar esse texto, poderíamos dizer assim, vão e anunciem aqueles que não se arrependem, anunciem as consequências da falta de arrependimento, da falta de buscar a Deus. E ao contrário disso, soltem, libertem as pessoas dos seus pecados. Perdoem os pecados daqueles que se arrependem. Isso é o ofício da chave. Esse ofício da chaves é dado aos discípulos, é dado aos seguidores de Jesus, é dado à igreja. E até hoje a igreja, em nome de Jesus, ainda anuncia o perdão de todo aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Portanto, vejamos mais algumas coisas que aconteceram nessa primeira Páscoa e que acompanharam os discípulos e que ainda fazem parte da nossa vida hoje. Podemos destacar lá no versículo 20, primeiro, a alegria da ressurreição. Ainda hoje, a alegria da ressurreição precisa acompanhar a cada um de nós. E como tem gente que precisa ouvir, que precisa viver essa alegria. Inclusive muitos cristãos vivem sob o jugo da lei e não conseguem viver sob a alegria de que Jesus venceu todos os nossos inimigos, inclusive a morte. Porque Ele vive, eu também viverei. Essa é a nossa fé. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, como nós cantamos de uma forma tão bonita em nossos cultos, em nossas reuniões. Porque Jesus vive, eu posso viver na alegria da ressurreição. Em segundo lugar, Jesus traz a paz aos seus discípulos. Ainda hoje, nós vivemos muitas vezes atormentados com medo, assim como aqueles discípulos estavam naquele primeiro dia, naquele domingo de Páscoa. Aqueles discípulos talvez eram a figura perfeita de que Jesus tanto fala no seu Evangelho de João, eram como ovelhas sem pastor, não sabiam aonde ir e o que fazer. Ainda hoje, por vezes, nós e muitos que estão ao nosso redor vivemos com medo, com temor no coração, sem a paz de espírito. Sem Jesus, sem a paz que Jesus pode nos conceder. E a paz que Jesus nos concede, como o próprio Jesus diz, não é a paz que o mundo oferece. É uma paz diferente. É como se Jesus chegasse, como chegou aos discípulos, chegasse também a nós e dissesse: fica tranquilo, tenha todo o caos que você vive, fica tranquilo. Eu completei a obra. Eu cumpri a lei em teu lugar.
eu fui até o final, está consumado, tudo está pronto, perdão dos pecados está à tua disposição. E esse perdão, ele nos traz a paz, nos traz a esperança. Terceiro, a lição que nós podemos tirar, o terceiro aprendizado que os discípulos tiveram nesse primeiro contato com Jesus, é o seu envio ao mundo. Essa nova missão agora de falar do perdão a todos aqueles que precisam ouvir. Diz o versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Ainda hoje, muitos precisam ouvir falar sobre o perdão do nosso Deus, sobre um Deus que nos perdoa. Muitos ainda vivem hoje sob o peso da lei, tentando agradar de todas as formas o nosso Deus e tentando fazer com que Deus tenha a sua ira aplacada através das nossas obras. A palavra de Deus nos mostra que tudo está completado. E Jesus agora envia os seus discípulos a falar deste perdão. E junto com este envio, ele soprou sobre os discípulos o seu Espírito Santo. E promete a cada um de nós que também sobre nós estará o Espírito Santo. No lugar que estivermos, na missão que estivermos desempenhando, o Espírito de Deus estará conosco. E também a nós, ele concede essa missão tão especial de perdoar pecados, de falar do seu amor, de falar do seu perdão. E aqui que entra o nosso tema. E depois da Páscoa, o que Jesus espera agora desses discípulos ao enviá-los ao mundo? O que Jesus espera de mim, espera de cada um de vocês, hoje, aqui no lugar onde Ele nos colocou? O que Deus espera de mim como pastor dessa comunidade, da comunidade Cristo Redentor, como marido, como pai? O que Deus espera de mim como cristão? Depois dessa Páscoa, se nós olharmos para os 4 evangelhos novamente, para a história relatada nos 4 evangelhos, nós podemos ver que o envio de Jesus vem acompanhado de palavras muito semelhantes. O evangelista João diz: vão agora e falem do perdão dos pecados. Depois, se vocês quiserem conferir o evangelista Lucas 24, 47 diz: vão agora e levem a mensagem de arrependimento e de perdão a todas as nações. Marcos diz assim, no capítulo 16, versículo 15 e 16: vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Texto bastante conhecido: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos, antes de dizer essa palavra tão conhecida, diz: vão ao mundo inteiro, anunciem o evangelho às pessoas. E talvez o texto mais conhecido, o envio mais conhecido, é o envio que Mateus nos relata. Mateus 28, versículo 19 e 20. Talvez muitos de vocês saibam esse versículo de cor, onde Jesus diz assim: ide a todo mundo, ou vão a todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus seguidores, batizando-eles em nome do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas. Vão ao mundo, batizem e ensinem tudo o que eu tenho ordenado. Este é o envio muito claro de Jesus, que aparece em todos os evangelhos. E é isso que Deus espera de mim, de você, que Deus esperava dos seus discípulos. Que eles fossem, que eu, que você, que nós possamos ir ao mundo
falar do perdão, anunciar o Evangelho, batizar, ensinar a sua santa palavra, para que as pessoas possam vir a conhecê-lo. Essa também é a missão da Igreja de Cristo. Ir a todos os países, a todas as cidades, aos povoados mais distantes, falar do amor e do perdão de Deus. Até que não haja um lugar do mundo onde a palavra de Deus não seja conhecida. Até que não haja um povo, uma nação, onde o Evangelho de Jesus Cristo não seja conhecido e onde não seja anunciado o perdão dos pecados. Refletindo um pouquinho sobre esse texto, olhando alguns comentários que são feitos sobre esse texto, eu me deparei com uma frase que pode talvez soar bastante pesada, mas eu achei ela muito interessante. A frase é a seguinte: falar de Páscoa sem falar deste envio de Jesus ao mundo é tão incoerente e inútil quanto a Páscoa dos ovos de chocolate do coelhinho. De novo, falar de Páscoa sem falar do envio de Jesus ao mundo é tão incoerente e inútil quanto a Páscoa dos ovos de chocolate e do coelhinho. A Páscoa precisa ser completa. Jesus ressuscitou e agora? A Páscoa passou e agora? Jesus nos envia ao mundo. Ainda olhando para outro comentário, e este falando um pouquinho sobre a Igreja de Cristo, também de uma forma muito especial, esse comentarista diz o seguinte: uma igreja que utiliza o melhor dos seus recursos humanos, financeiros, tecnológicos, e que investe o maior tempo da sua energia, tempo e espiritualidade com atividades para o seu interior, para si mesmo, é uma comunidade que celebrou a Páscoa, mas não fez a Páscoa. Celebrou a ressurreição de Cristo, mas ela mesma ainda não experimentou o real sentido da ressurreição do nosso Salvador. Aqui o comentarista, de uma forma toda especial, quer nos chamar a atenção para o envio de Jesus. A Páscoa passou e agora? A igreja cristã está passando por um momento diferente. E agora? Agora nós somos, digamos assim, de uma forma especial, forçados a olhar um pouquinho para fora do nosso tempo. Através de momentos como este, onde tantas outras pessoas, não do nosso povo, dos nossos membros, podem ouvir a palavra de Deus. Talvez Deus quer nos ensinar algo muito especial. E a Páscoa é olhar para aquele que ainda não conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É anunciar também a este o perdão dos seus pecados conquistado por Jesus na cruz. É olhar sempre para o envio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus Cristo ressurreto, ele através da ação do Espírito Santo, ele continua buscando, perdoando os pecados de todos. Continua curando vidas, salvando pessoas que nele creem. Todavia, nessa missão especial de levar a sua palavra, de anunciar a sua palavra, ele, em sua sabedoria, quis contar com a cooperação dos discípulos, num primeiro momento, de todos os seus seguidores. E ele quer contar com a cooperação de mim, como pastor, e de cada um de vocês, como membros, como cristãos que todos nós somos. E depois da Páscoa, leve a mensagem do Evangelho. Leve e viva a mensagem do Evangelho. Fale do perdão de Deus. Faça discípulos, como diz
a palavra de Deus. Batize, envie pessoas a anunciar a palavra de Deus. Ensine a viver. E lembrando de outro ensino de Jesus, seja sal da terra, seja luz do mundo. E essa pandemia tem fechado tantas portas, inclusive as portas do nosso tempo, mas tem aberto tantas outras portas diferentes, as quais talvez Deus nunca tenha entrado antes e agora está entrando com o seu evangelho. Pensem nisso, compartilhe a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém.